Olá, aqui é a professora Débora e agora nós iremos resolver a atividade de gramática referente à semana 9 a 13 de novembro. Quarta questão. Assinale a alternativa onde a regência do verbo assistir está errada. Vamos lá, a resposta. Letra A é o item que está incorreto, que está errado. Por quê? Aqui no item tem como? Assistimos um belo espetáculo de dança na semana passada. O correto é assistimos a um belo espetáculo de dança na semana passada. Ou seja, a regra 1 do verbo assistir. Quando o verbo assistir estiver com o sentido de ver, exige preposição. Então, por isso que aqui teria que ter colocado a preposição. Assistimos a um belo espetáculo de dança, certo? B. Não assistir à missa. Regra, o verbo assistir com o sentido de ver exige preposição. Por isso que apareceu aqui a preposição, que é o a com a crase, certo? Mas por que lá no item A o a não tem crase? Porque ele vem antes, certo? De um numeral. E aí a gente vai verificar essas regras do uso da crase, quando é que usa a crase, quando é que não usa, mais na frente, nas próximas aulas, tá? Por isso não se preocupe. C. Os médicos assistiram os doentes durante a epidemia. Qual é a regra aqui? Com o sentido de dar assistência, ou seja, de prestar ajuda, não exige preposição. D. O técnico assistiu os jogadores do mesmo jeito, né? Com o sentido de dar assistência, não exige. Então, o item que você deveria marcar é o item A, certo? Porque... Então, é isso. O item que você deveria marcar, item A, certo? Que está errado, que deveria ter colocado uma preposição. Próxima questão. A frase em que a relação entre os verbos e o seu complemento está corretamente expressa é... Agora você vai marcar qual deles está correto. Vamos às respostas. O item A. Ontem conhecemos e simpatizamos muito com seu amigo. Tem alguma coisa estranha aí. Como deveria ser? Ontem conhecemos o seu amigo e simpatizamos muito com ele. Pois o verbo conhecer é transitivo direto e não exige preposição. Por isso que ele não deve ficar junto com o verbo simpatizar, certo? Porque ele é transitivo direto e o simpatizar é outro verbo. Ele vai ser transitivo indireto e vai exigir a preposição com, certo? Conhecemos o quê? O seu amigo. Simpatizamos com quem? Com ele, com o amigo, certo? Então, cada verbo conhecer transitivo direto e o verbo simpatizar transitivo indireto, certo? Então, por isso que cada um deve ficar separado. Ontem conhecemos o seu amigo e simpatizamos muito com ele, devido à exigência de complemento com a preposição do verbo simpatizar. Então, esse item está errado e você deveria escrever corretamente. B. Ela comete e depois se arrepende dos desatinos. Como é que deveria ser? Ela comete os desatinos e depois se arrepende deles. Porque o verbo cometer é transitivo direto, não exige preposição. Comete o quê? Os desatinos. Enquanto o verbo arrepender é transitivo indireto e exige preposição. Por isso também deve ser, os verbos devem ficar separados, certo? C. Aprovo sua proposta, mas não concordo inteiramente. Aprovo sua proposta, mas não concordo com ela inteiramente. Faltou aí a preposição com ela,
certo? E o pronome ela, né? A preposição com e o pronome ela. O verbo aprovar é transitivo direto e não exige preposição. Aprova o quê? A sua proposta. Enquanto o verbo concordar é transitivo indireto e exige preposição. Concordo com quem? Com que? Com ela. Então, aqui nesse item faltou a preposição. Tinha que ter a preposição. Com. D. Ele não se esqueceu nem perdoou a ofensa. Como seria? Ele não se esqueceu da ofensa nem a perdoou. O verbo esquecer é transitivo indireto, devido à forma pronominal, se esqueceu. Se fosse só esqueceu, ele era transitivo direto. Mas como tem aqui o pronome se antes, se esqueceu, está na forma pronominal. Assim exige uma preposição. Enquanto o verbo perdoar é transitivo direto e quando informamos o que perdoamos, o complemento não tem preposição, certo? Perdoou o que? A ofensa, certo? Então, o item é o item que está correto. Presenciamos e deploramos a reação do atleta. Os verbos presenciar e deplorar são transitivos direto e não exigem preposição, certo? Presenciamos o quê? Deploramos o quê? A reação do atleta, certo? Então, o item correto é o é. Mas tem alguns verbos aí que não estão lá naquela relação. Gente, são muitos verbos. Não tinha como eu colocar todos os verbos lá naquela relação, certo? Então, o que você vai fazer para... nesses casos que você não lembrar do verbo, né, das regras que eu disse lá, que eu expliquei de regência verbal, você vai utilizar a regra da transitividade verbal. Vai verificar se é verbo transitivo ou se é verbo transitivo direto, se é verbo transitivo direto ou se é transitivo indireto. Se for transitivo direto, não precisa de preposição. Se for transitivo indireto, precisa de preposição. O complemento, certo? Então, é só lembrar disso. Se você não lembrar da regrinha lá daqueles verbos principais. Próxima. Assinale a alternativa que preencha corretamente os espaços. Posso informar, senhores, ninguém na reunião ousou aludir tão delicado assunto. Aí você vai marcar qual desses itens aí as preposições estão corretas. Então, vamos à resposta. A resposta é o item é: posso informar os senhores de que ninguém na reunião ousou aludir a tão delicado assunto. Qual foi a regra utilizada aqui? O verbo informar. Regra 10, que a gente viu no vídeo. O verbo informar é transitivo direto e indireto. Ou seja, né, assim ele exige um complemento sem e outro com preposição. Tá certo? Então, nova dica. O verbo ele pede dois complementos, um sem e um com preposição. Transitivo direto e indireto. Os dois juntos, certo? Também lembre-se deles. Quanto ao verbo aludir, exige preposição, afinal, quem faz alusão a algo, certo? Alusão é o quê? Mencionar, certo? A mesma coisa se mencionar. Então, o verbo aludir, ele exige preposição. Quem faz alusão a algo. Como o que segue está no masculino, esse a não é craseado, tá? A tão delicada, ousou aludir a algo, a tão delicado assunto. Então, aqui o aludir, ele precisa de preposição, por isso que foi colocado aí
preposição a, que não está craseado, porque o que está depois, tão delicado assunto, é masculino. Então, item correto, item é, certo? Gente, por hoje é só. Estudem mais sobre esse assunto. Obrigada e até a próxima.